Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e nosso encontro semanal aqui no programa Mitologar. Hoje nós vamos abrir um novo quadro, novas histórias. Dessa vez nós vamos falar da mitologia japonesa. E os destaques dessa abertura deste programa de hoje, nós vamos falar exatamente sobre a questão da criação do mundo, né, segundo a visão da mitologia japonesa. E vamos ter como personagem de fundo Izanami e Izanagi, que são os irmãos consortes que vão ser praticamente os pais da humanidade. Bom, a primeira coisa que nós temos que entender sobre esta mitologia japonesa é que ela vem sido utilizada, traduzida e estudada pelos historiadores, pelos cientistas, né, sociólogos, entre outros, através do Kojiki, que é uma compilação desses mitos para o mundo moderno. Por que isso? Lembre-se que o Japão é um país milenar, de cultura milenar, de sociedade milenar. Portanto, essa história de suas crenças, elas são milenares. Portanto, a escrita japonesa ela vai sofrendo mudanças ao longo desses milênios, dessa milenaridade do seu povo. E aí o Kojiki ele é o mais próximo para estudar. Tanto que o plano de fundo que nós vamos encontrar é a religião sintoísta, né? O shintoísmo é predominante no Japão. E aí o que acontece? Através da visão dos cultos aos deuses, a natureza, a questão do místico da própria ilha, né, chamada Japão, as ilhas japonesas, aos olhos da religião shintoísta. Tá? E a origem do céu e da terra, novamente, retoma-se que antigamente esse firmamento, né, terra e céu, na mitologia japonesa eram grudadas, eram unidas e era uma matéria informe e reinava um silêncio sepulcral. E do nada, movimentos de partículas começam a se movimentar, uma luz intensa sai e dessa luz faz ascensão, se acende, separando o céu da terra. E nesse cataclisma, neste grande evento místico que separa o céu e a terra, começam a surgir deuses, né? E abaixo deste firmamento a terra, né? E aí diz a história o seguinte, que naqueles tempos em que nasceram o céu e a terra, surgiram divindades em Takamagahara, que eram chamados Amenomi Nakara Nushi no Kami, ou Senhor Esplêndido Centro do Céu, o Takami Muzushi no Kami, divindade esplêndida, energia vital, e Kami Muzushi no Kami, deus da energia vital. Todas as três divindades se formaram espontaneamente, eles se surgiram espontaneamente. Do outro lado, vamos também ter outros deuses que vão surgir, como o deus do broto do bambu, o antigo príncipe encantado do broto de bambu, o Amenokto, né, no Kami, que se mantém eternamente no céu. E essas divindades também nasceram de formas independentes, mas preferiram se ocultar no universo, na natureza, no mundo. Também vamos encontrar Kunino Toko Kashi no Kami, né, que permanece eternamente sobre a terra, que é uma divindade. Toiko Kumo Unokami, Senhor Justo, que também vão se ocultar.
Em seguida, vamos ver o Riginá, senhor do limo da terra, e sua esposa, Surigini, que é senhora também do limo, Tsunuguri, que integra as origens, e sua irmã e esposa Ikoguri, que é também a íntegra da vida, o deus do sol ancestral, né, Otonijo, que é a grande região, né, a grande ancestral da região, e sua irmã e consorte Otonobe, a ancestral da grande região. O Mudaru, o perfeitamente formoso, e sua esposa e jovem, deusa Aina, Aina Kashiro, que é venerável. E por fim, a Azanami e Azanagi, que são o primeiro homem, o primeiro grande varão, e sua irmã, a venerável grande mulher. Esses deuses que vão gerar a humanidade. Todos esses arranjos de nomes vão se formando, vão se constituindo. Todos esses nomes, todos esses significados vão dando nome, dando os arranjos para poder dar explicações de efeitos naturais, de cosmologia, de manifestações naturais. E elas são necessárias para dar algumas movimento e explicar os movimentos naturais da Terra, inclusive até os movimentos naturais do homem. O que acontece com esse casal principal, né? A Izanami e Izanagi, que são irmãos e maridos e fundadores e criadores da raça humana. Logo, os deuses se reuniram e longamente debateram sobre a Terra, o planeta, que continuava sendo uma mera mescla de águas e terras informes e plano. Decidiram enviar um par deles para organizar a Terra. Assim, Izanagi e Izanami receberam o grande mandamento: regulai e consolidai a Terra em movimento. Assim ordenado, foi a eles confiada a ordem e a lança celestial, né, Ama no Nukuboko, que estava coberta de pedras preciosas. Então as divindades, estando sobre a ponte flutuante do céu, também pode ser descrito como arco-íris, né, lança essa lança, toda ouro danada, toda empedrejada, né, e girando-a, e começam a manifestar e a cobrir as águas salgadas, e tudo começa a se dar forma, e no meio disso surge a ilha Onogoro, né? E através dela outras ilhas que vão dar o arquipélago japonês. E então eles vão para a ilha, esses deuses. Lá eles começam a erguer um altar, e no altar um pináculo ou uma coluna, e um salão santo de 8 braços. Então Izanagi, que é a sua irmã, de modo formou-se o corpo, né? De que modo se formou o seu corpo? Ao que ela respondeu: meu corpo está completamente formado, mas há uma parte que não cresce e está selada. E disse Izanagi: também meu corpo está totalmente formado, mas há uma parte que cresceu em excesso. Logo, se inserirmos a parte que cresceu em demasia e criaremos terras, que soluções melhor poderemos procriar? A venerável Izanami retorquiu: certamente está bem assim. E o venerável Izanagi disse: andemos em volta desta sagrada coluna celeste, e quando encontrarmos-nos do outro lado, haveremos de nos unir. E assim falaram e entraram em acordo. Ele disse: tu vai pela direita e eu pela esquerda. Quando der a volta total sobre o pináculo, Izanami foi a primeira a exclamar: ó, na verdade, tu és jovem, belo e amável. E logo Izanagi: ó, mais que jovem, belo e amável. E depois de falarem, ele disse à sua companheira: não está bem que seja a mulher a falar primeiro. Não obstante, uniu-se em um leito e tiveram um filho, Iruko.
menino sanguessuga, e eles o depositaram em uma canoa de juncos para que a correnteza o levasse, pois era grotesco. Depois nasceu Avashima, a ilha da espuma, que sequer contaram como descendente. E então Izanagi exclamou: os filhos que até esse momento nós tivemos não são bons. Devemos subir ao céu e questionar as grandes divindades os motivos deste acontecimento. E ao subirem, disseram que a mulher, por ter falado primeiro, aconteceu que as coisas não saíram da forma que deveriam ser. Portanto, eles voltam novamente para o arquipélago, refazem todo o processo de caminhar em torno daquele pináculo religioso, e o homem, né, Izanami, toma a palavra à frente e começam a surgir os seus filhos. E desses filhos começam a gerar a vida. Então nós vamos entendendo, gente, que começa a primeira questão aí de submissão, né, do homem acima da mulher. Começa por enquanto aí. E desta união começam a surgir os ventos, as montanhas, as árvores. E aí o que acontece? Durante essa cópula desses deuses, por uma desgraça, Kagutsuchi, o deus do fogo, vem à vida, que também é chamado como Omuzubi, né? Que é o filho caçula de Izanami, que ao nascer acaba vitimando a sua mãe com terríveis queimaduras, que acaba enferma e indo à morte, indo a óbito. E aí, mesmo em prantos, mesmo doente, Izanami seguiu dando origem a outras divindades em plena agonia de suas fezes e urina e vômitos. A última a nascer foi Mizuhami no Mikoto, que marca o surgimento da dor e da morte no mundo. O venerável Izanagi, desesperado, geme em volta do cadáver e de suas lágrimas nascem outras divindades, entre eles a deusa do arroio do aflito. Nesse momento, a tristeza de Izanagi converte-se em cólera fria e ele mata o deus do fogo, despedaçando seu corpo pela culpa que tinha a morte de sua mãe, a amada esposa Izanagi. O sangue e os membros do matricida converte-se em uma série de novos deuses que simbolizam várias montanhas. Então o venerável Izanagi desce aos países das trevas em busca de Izanami. Já que ele desce atrás de sua esposa até o Imotsuzukumi, o país das trevas, e quando ela vem abrir a porta do paraíso, saindo para encontrar com seu esposo, Izanagi diz, né: ó minha esposa, jovem, encantadora e irmã, que países criamos ainda não estão concluídos, é preciso que retorne. Mas sua esposa e irmã respondeu: é triste que não tenha vindo antes, pois já comi do fruto do país das trevas. Sem dúvida, ó meu encantador marido e irmão mais velho, que eu gostaria de voltar, e vou consultar-me com as divindades do país das trevas, de modo algum deve me ver. E assim dizendo, entrou no palácio. Com o tempo, Izanagi cansou-se de esperar e foi em busca de sua esposa. E entrou no país, apenas para descobrir que sua esposa, Izanami, era agora um cadáver putrefato, coberto de vermes, e estava dando à luz a 8 deuses do trovão. Então, Izanami, aterrorizado com esta visão, corria, e sua jovem irmã gritou, cobrindo-se de vergonha, e ordenou que as terríveis mulheres do país das trevas perseguissem seu esposo, de modo que Izanagi, tomando nas mãos uma grinalda de flor, a casura, que estava em seu cabelo, jogou ao chão e ela converteu-se em um ramo de uvas silvestres. Enquanto elas comiam, ele desatou a correr, mas elas seguiam na perseguição. Por isso jogou no chão um pente que pendia de seus cabelos, e dele nasceram brotos de bambu que as horrendas mulheres voltaram a comer, e ele corria. Vendo essa situação, Izanami lançou contra seu irmão os 8 deuses do trovão e 1.500 guerreiros. Todos levavam espada com 10
palmos de altura e teriam matado Izanami se ele não corresse com ainda maior velocidade. Estavam quase alcançando o venerável Izanami quando ele chegou ao Yomi no Hakazuma, uma declive que desce da terra dos vivos até a terra dos mortos, e onde habita uma árvore. Dela, Izanagi tomou 3 pêssegos com os quais golpeou os inimigos e os matou. Izanami acaba falando solenemente aos pêssegos: do mesmo modo que me socorreram, irão de socorrer todos que moram na planície dos juncos. Depois de pronunciar essas palavras, deu ao fruto o título de fruto divino. Por fim, a sua jovem irmã Izanami lançou-se pessoalmente em sua perseguição, ao que ele ergueu uma rocha de que 1000 homens jamais poderiam levantar. Bloqueou o declive entre os mundos dos vivos e dos mortos, separando para sempre a vida da morte. E lá disseram adeus. Falou Izanami: ó meu amado e encantador irmão mais velho, se te comportas assim, estrangularei e trarei para este país em apenas um dia 1 milhar de homens de tua terra. Ao que retrucou Izanagi: ó minha amada encantadora e irmã menor, se eu fizer, erguerei num só dia 5.000 casas de parto. Assim, num só dia, 1 milhar de homens morrerá, mas 1.500 irão nascer. Por esse motivo, Izanami é chamada de grande divindade do país das trevas, e, como ela perseguiu e alcançou, é também chamada de grande divindade que chega à rota. A rocha que bloqueou as 2 terras é chamada de grande divindade que bloqueia a porta do país das trevas, e o declive que ligava os 2 mundos é chamado de declive de Ifuia, no país de Izumo. Depois de escapar dos horrores da terra dos mortos, Izanagi teve de limpar-se da imundície e impurezas que o sujavam, e o faz com banho. Chegou a um riacho, o Hyuga, a leste de Kyushu, chamado Tachibana. Despe-se, banhando-se nas águas. De seu cajado, das diversas partes de seu traje, de seus braceletes, nascem 12 divindades e outras mais diversas partes de seu banho. Mas foi quando ele limpou seu rosto que as principais divindades do shintoísmo vieram a nascer. Do olho esquerdo, a deusa suprema do shintoísmo, Amaterasu no Mikoto, venerável divindade do sol. O olho esquerdo, de Tsukiyomi no Mikoto, o venerável deus da lua. De seu nariz, Takeaya Suzano no Mikoto, o augusto, o venerável, célere, irado e valente. A essas 3 divindades, o último dos quais converteu-se em deus da tempestade, foram investidos por Izanagi como governantes do universo. Neste instante, Izanagi se ergueu de forma altiva e disse: eu, dando a origem filho após filho, só na última geração obtive resultados louváveis. Logo depois, sacudindo a gargantilha de joia que formava seu colar, cedeu a sua filha Materasu, dizendo: que tu governe a planície dos altos céus. E este colar era chamado de Deus da tabela da grande câmara dos tesouros. A Tsukiyomi Mikoto, que sua venerável pessoa governe o reino da noite, e assim ela foi outorgado a este cargo. Por fim, a Suzano no Mikoto, que sua venerável pessoa governe as planícies das águas. Amaterasu e Tsukiyomi aceitaram suas tarefas de forma obediente, tomando posse de seus respectivos domínios. Suzano, no entanto, põe-se a chorar e lamentar e a gritar. Seu pai Izanagi pergunta o que há de errado, e Suzano responde que não deseja governar as águas, mas sim a terra onde viveu sua mãe Izanami. Irado, Izanagi desterra seu filho e se retira, tendo findado sua missão.
Conta-se que viveu no Palácio do Sol mais jovem, ou que estaria enterrado em Taga. Enquanto isso, Suzano ergueu-se após se despedir de sua irmã Amaterasu aos céus em grande fúria, espalhando confusão por toda a natureza. Então Amaterasu, alarmada por esse alvoroço, acaba exclamando, né? A razão pela qual ele ascendeu dessa forma não procede com bom coração. Certamente quererá arrebatar meu reino. Ao mesmo tempo, enrolou um cordão cheio de magatama, de 8 pés de altura e com 500 joias no esquerdo e direito, como também em seu toucado e igualmente em seu braço esquerdo e direito, em suas espadas, 2 aljavas, uma com 1000 flechas e outra com 500. Brandiu a espada e susteve seu arco, cuja parte superior tremia. Depois, batendo com o pé, ergueu-se até o céu, postaram-se pernas abertas como homem frente, e disse com altivez: por que subiu até aqui? O que parece é que vai ocorrer uma grande batalha. Suzano não ouvida em garantir a sua irmã que não tem intenções más, e isso propõe-se a realizar um juramento. O texto não é muito claro, mas parece indicar que Suzano propõe em seu juramento um acordo, um concurso de reprodução, segundo o qual aquele que erguer mais divindades masculinas, o bem e o que engredasse nas divindades. Se Suzano vencesse, sua irmã teria que admitir a pureza de suas intenções. As divindades separadas por Amanogava, o rio do céu, trocaram as palavras de compromisso e iniciaram a competição. Para começar, Amaterasu pediu a seu irmão a espada, quebrou-a em 3 fragmentos e dele criou 3 belas deusas. Por sua vez, Suzano pegou as grandes fileiras de magatama que Amaterasu levava em volta dos ombros e da joia criou 5 deuses, inclusive Oshiomini. Amaterasu logo expressa sua vontade de estabelecer quais dos deuses, segundo a sua origem, eram filhos de uns e outros. Suzano se proclamava vencedor com 5, mas Amaterasu indica que os varões de Suzano deveriam ser considerados como seus, pois foram criados com seus pertences. Logo, ela era vencedora. Suzano naturalmente nega-se a aceitar essa decisão e, furioso, desencadeia 1000 catástrofes. E aí, como sempre, né, Suzano faz todo tipo de arruaça e coloca uma crise entre os deuses. Imediatamente, Takamagara estava desaparecida na mais completa obscuridade e o mesmo veio ocorrer no país central da planície dos Juncos, e por causa disso reinou a noite eterna. Ali no alto, com ruídos de 10.000 deuses inquietos, 10.000 calamidades surgiram simultaneamente. Por isso as divindades reuniram em uma assembleia divina no leito seco do Amanogava para discutir a forma de Amaterasu retirar-se da caverna. Portanto, pensaram, discutiram e chegaram-se a um estratagema. Tomaram 2 rochas do rio Amagonava, ferro das celestes montanhas de metal, e colocaram o ferreiro Amatuzamara, encarregaram o venerável Ikiroridome que fabricasse desses metais um espelho e um colar de joias com 500 magatama, a uma altura de 8 pés. Mandaram chamar Ameno Koyane, o venerável futuro Tama, e ordenaram-lhe que arrancar as omoplatas de um gamo celeste do Monte Cago e extrair cortiça das árvores do celeste Monte Cago para praticar a adivinhação. Arrancaram a raiz da árvore do mesmo monte e colocaram os ramos superiores, os colares de 500 magatama, e sobre os ramos intermediários o espelho de 8 pés. E sobre os inferiores, sedosas oferendas de cores brancas e azuis. Futotama tomou e guardou tudo aquilo como grandes oferendas, e o augusto Ame Koyame pronunciou com ardor algumas palavras rituais, enquanto o deus Amanotaki Shakwan, o varão das fortes mãos, mantinha-se oculto próximo à porta de Amano Ivato,
Então a deusa Amenozumi, mulher terrível do céu, fez uma grinalda de flores para sua cabeça e de algumas folhas de bambu anões no Monte Cago fez um ramalhete para suas mãos. Subiu sobre um tambor e desatou a pisar, até que retumbasse como se possuída, deixou seus seios à mostra, logo depois deixando um cordão de sua faixa deslizar pela cintura. Então todos os deuses riram ao mesmo tempo. Ao escutar surpresa, Amaterasu sai a abrir a porta e diz: pensei que devido a meu retiro quedaria em escuridão e o país da planície do junco estaria também obscurecido. Como é possível então que o Zumi se regozije e que, ademais, essa miríade de deuses riem? O Zumi retrucou então: estamos alegres e nos regozijamos porque é uma divindade mais brilhante que a sua venerável pessoa. Enquanto ela falava dessa maneira, Ame-no-Koyane e Furutama dirigiam o espelho para a porta que fazia entreaberta, e Amaterasu, surpreso com o que ocorria, saiu um pouco, e enquanto mirava-se intensamente no espelho, quedou-se deslumbrada por um instante. Amanato Takashima permanecia oculto, tomou-a pela mão e a obrigou a sair. Então Futotama pegou uma corda de fibra de arroz e colocou-a nas costas de Amaterasu, dizendo: não retrocedas desse ponto. E assim, quando Amaterasu saiu, Takamagara e os pais central da planície dos juncos voltaram a ser iluminados com seu brilho, que retornaram à normalidade uma vez que fora da cova. Amaterasu concedeu em voltar ao seu palácio se Suzano fosse desterrado. Em outras palavras, usar o próprio reflexo do poder, de Amaterasu refletido no espelho para convencê-la a sair fora de seu esconderijo. E quando ela saiu, conseguiram pegar, capturá-la e convenceram ela a voltar para o reino dos céus. Só que Suzano estava lá. E aí entra outro problema, Ali no alto dos céus, reunidos em conselho, impuseram a Suzano um castigo que consistia em entregar 1000 tábuas de oferenda e depois disso cortaram a barba, arrancaram as unhas dos dedos das mãos e de seus pés e, mediante um divino mandato, o expulsaram. Assim, perseguido, Suzano buscou a ajuda da deusa Ojetsu-hime no Kami, deusa dos alimentos, que saca da boca, do nariz e do reto todo tipo de comidas estranhas para oferender. Indignado pelo insulto, Suzano mata a deusa, mas a morte tem efeitos benéficos. Do cadáver da vítima nasceram 5 cereais, isto é, os alimentos básicos que seguem dando subsistência aos japoneses até os dias de hoje. De seus olhos nasceram as sementes do arroz, de suas orelhas o milho, de suas genitais o trigo, de seu nariz o feijão e de seu reto a soja. Kami Musubi mandou recolher e semear essas sementes para todo o bem dos mortais. Então nós vamos entendendo que esse primeiro abertura deste programa, deste novo começo de novos mitos, explica guerra, raiva, trapaça, ira, justiça e benefícios para a humanidade através dos sacrifícios dos deuses. Psicologicamente, nós vamos observar que a primeira coisa que nós vamos dar logo de cara com esse par primordial da criação na pessoa de Izanami e Izanami, Izanagi e Izanami, representa o par primordial Yin e Yang, masculino e feminino. Sua união e a subsequente criação do mundo simboliza o processo de individualização e a busca por completude. A morte de Izanami e a jornada de Izanagi no submundo representa a inevitabilidade da perda e a busca pela reconciliação com sua sombra. Quando nós falamos dessa união do masculino e feminino, não nos apegamos apenas ao sexo, porque senão caímos na retórica do mundo moderno que ainda tenta, mesmo sendo ruído todos os dias, tenta ainda se precaver. Quando nós falamos de complementude, de se completar,
na pessoa do masculino e do feminino, nós estamos indo muito além da sexualidade. Nós estamos indo do pensamento, dos sentimentos, das emoções, dos comportamentos, das estruturas de vida que elas têm, o masculino e o feminino, não como homem e mulher, mas forma de ver, forma de pensar, forma de sentir. Masculino sente e pensa de uma maneira, feminino sente e pensa de outra maneira. E essa completude vai gerar vida. Dentro de nós, individualmente, temos pensamentos masculinos e pensamentos femininos dentro de nossos corpos. Homem e mulher têm pensamentos masculinos e femininos, têm sentimentos masculinos e femininos. E isso independe de genitália, tá? Muito claro isso para vocês, porque não cai na rotulação da heteronormatividade, né, do homem e da mulher, que elemento esse que está em franco ruptura, está em franco decadência. Por que está em franco decadência? Porque querer significar heterossexualidade a órgão sexual apenas feminino e masculino é reprimir a uma singularidade primata apenas. E heterossexualidade é muito mais do que genitália. E a sociedade está começando a descobrir isso. Por isso que a ruptura, essa queda dos pensamentos, dos moldes de heterossexualidade, de heteronormatividade está em ruína, né? A origem da dualidade, morte de Izanami, o nascimento de Kagutsuchi, o deus do fogo, induzem a dualidade do mundo. O bem e o mal, vida e morte, prazer e dor se tornam parte da experiência humana. E esse rito reflete a luta interna entre o consciente e o inconsciente, luz e trevas. Importância da natureza. A natureza, especialmente as ilhas, os elementos, água, fogo, desempenham um papel central da criação do mundo. Isso reflete a profunda conexão dos japoneses com a natureza, crenças, os espíritos que habitam tudo e todas as coisas, e isso pode representar uma busca com uma conexão cada vez mais profunda entre você e o mundo que te rodeia. A busca pela ordem. Após o caos inicial da criação, os deuses japoneses trabalham para estabelecer ordem cósmica. Isso reflete a necessidade humana de criar significado e estrutura em um mundo aparentemente caótico. A busca pela ordem também pode ser vista como uma metáfora para o processo de individualização. Nós somos uma cosmologia, né? Nós somos um mundo cosmológico dentro de nós, que também é chamado de caos. Nós precisamos colocar ordem em nós para podermos viver. Logo, a sociedade também precisa de ordenamento para existir e coexistir dentro de uma cosmopolização que é a sociedade. Porque se eu sou uma cosmopolização, você também é, o mundo vive de um monte de perninhas e braços cosmológicos andando por aí. E precisamos botar ordem nisso. Existe um ordenamento natural. O que é ordenamento natural? De coisas básicas para a existência humana e não a serialidade do ser humano. Já falei, ninguém é feito em série. E estão tentando nos colocar como se nós fôssemos fabricados em série. Isso não existe e nunca vai existir. Mas existe uma ordem para que todos possam viver bem, mesmo nessa cosmologia que é o ser humano e a nossa sociedade. Importância da família, né? Tema central da mitologia japonesa. Por quê? Porque é na família que vem a transmissão da ancestralidade, da cultura, da história, da família, da sociedade. Então ela sempre vai estar como a primeira identidade de sociedade. Isso não muda para nós. A interpretação psicológica do mito japonês, né, a junguiana, coloca isso como se alinha na pessoa de Izanagi e Izanami, pode ser insights, né, do que nos anima como seres humanos, que nos induzem a nossas jornadas, que nos ajuda a compreender o consciente, subconsciente e inconsciente humano. A psicanalítica da morte de Izanami e o nascimento do deus do fogo é o conflito entre o Eros, né, o amor, e Thanatos, a morte, o instinto da vida e da morte, né? O existencial, o mito da criação, pode ser interpretado como uma busca pelo significado de existência, principalmente a existência da condição humana, né?
Logo, o mito nos favorece uma tapeçaria de símbolos, de arquétipos, que possam ser explorados para nos ajudar a compreender aspectos universais que ligam todas as pessoas, independente de raça, cor, etnia, dentro de várias órbitas, de várias significâncias de vida, e que acaba também nos colocando na busca de entender o que é essencial para a nossa vida, o que é necessário, o que é importante, o que deve ser mantido e preservado, e o que deve ser reciclado, o que deve ser melhorado e o que deve ser extirpado de vez. Tudo isso ajuda a promover a coexistência humana e sua ordem. Bem, meus queridos, nesta abertura deste programa, dessa nova leva de deuses mitológicos, da mitologia japonesa, deixa bem claro muitos aspectos que vai nos mostrar as diferenças do povo japonês, da sua cultura, com o mundo ocidental, que é o mundo que nós vivemos e habitamos. Eu desejo a vocês um bom final de semana e semana que vem estaremos aqui no canal Pleiadianos novamente com o programa Mitologar. Um forte abraço a todos.